Nessa aula nós vamos começar a aprender as fórmulas condicionais. No caso, nós vamos utilizar uma função chamada C, que ela é utilizada para verificar critérios, se um critério ele é verdadeiro ou se ele é falso. Se esse critério for verdadeiro, eu retorno uma mensagem. E se ele for falso, eu retorno outra mensagem. Por exemplo, ele pode ser bastante útil, nesse caso aqui, eu quero verificar automaticamente os alunos que foram aprovados. Então eu quero uma resposta de aprovado sim ou não, para caso esse aluno não seja aprovado. E qual seria o meu critério? Suponhamos que meu critério seja a média. Inicialmente aqui, como exemplo, para que o aluno seja aprovado, esse aluno tem que tirar uma nota maior que 7,5. Tem que ser maior que 7,5. Então vamos lá. Vou criar aqui uma coluna, aprovado, que a resposta será sim ou não. Então a minha função se chama C, então igual C, e vou abrir parênteses. Se você olhar aqui a colinha, que o Excel te exibe, a primeira coisa que você precisa indicar é o teste lógico. Qual é o teste lógico? É o meu critério. Qual que é o meu critério? A média tem que ser maior que 7,5. Qual que é a média? É esse cara aqui. Então eu indico a média e indico o critério. Então maior que 7,5. Lembrando que maior não é igual, né? Neste caso aqui, o valor tem que ser maior que 7,5. Ok, então esse é o meu teste lógico. O valor da célula H4 tem que ser maior que 7,5. Se isso for verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou exibir a mensagem sim. Então, se você olhar aqui a colinha, tem um ponto e vírgula aqui, bem pequeno, acho que dá para enxergar. Você vai colocar o ponto e vírgula. Se a mensagem que você for exibir for um texto, esse texto deve ser especificado entre aspas. Se for uma outra conta ou um valor numérico, não há necessidade. No nosso caso aqui, como estamos iniciando, eu vou fazer um texto. Então vou entre aspas, sim. Então caso a média for maior ou igual a 7,5, se isso for verdadeiro, me responda sim. E se for falso? Então, se você olhar a cola de novo, vai observar que tem um ponto e vírgula, então ponto e vírgula, a resposta será não. E fecha parênteses. Então eu indiquei o teste lógico, indiquei a resposta para verdadeiro, indiquei a resposta para falso. E Enter. A resposta neste caso é não, porque 7,5 não é maior que 7,5, ele é igual. Ah, mas se fosse maior ou igual? Bom, então vou clicar aqui duas vezes. Em informática, maior ou igual é dessa maneira aqui. Ó. Então, o sinal de maior, igual na frente. Então, maior igual a 7,5. Então, neste caso, agora a resposta é sim. Mas qual que é a vantagem de usar essa fórmula? Se eu bato o olho aqui, eu sei que aqui é sim, sim, não e não. A vantagem é que você pode copiar a fórmula. Se eu tenho 5.000 alunos, ele vai fazer isso de uma vez só para você. E é dinâmico, né? Então, caso, por exemplo, aqui eu altere as notas, a média vai alterar e automaticamente vai dar como não. Então, essa é a grande vantagem de você criar aqui os testes lógicos utilizando as funções condicionais. Então, vou fazer aqui mais uma vez, para ficar bem claro. Então, igual, C, abre parênteses, teste lógico. Então, é a minha média, neste caso aqui. Então, se a média for maior ou igual, suponhamos que seja 8. Então, aqui você que cria o teu teste, né? Se a média da escola é 8, então o cara tem que tirar mais que 8. Então, se a média for maior ou igual a 8, ponto e vírgula. Eu quero que escreva a palavra aprovado, por exemplo. Também é você que define isso. Ponto e vírgula. E se ele não for aprovado? Se for falso, eu vou escrever o texto não aprovado.
fecho aspas, fecho parênteses e Enter. Então, não aprovado. Os demais, somente um aluno que teve a média igual a 8, que ele foi aprovado. Então finalizamos aqui esse exemplo de como utilizar o teste lógico C. Próxima aula nós vamos fazer outro exemplo. Até lá!